Olá você! Bem-vindo à temporada 2021 da Toca do Nerd. Eu tô muito feliz em voltar ao canal para mais um ano e tenho certeza que a gente vai aproveitar os conteúdos nerds, se divertindo e aprendendo muito nesse novo ano, que tenho certeza que vai ser muito melhor do que o ano anterior. E agora vamos voltar ao clima normal do canal, colocando um pouco mais de cor e parando de remeter um pouco ao tema desse vídeo, que vai ser, claro, a série WandaVision, que se você não viu ainda, procure ver, porque esse vídeo vai ter alguns spoilers. Vamos voltar às cores. Fala meus nerds, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui na Toca do Nerd. Feliz ano novo, bem-vindos a mais uma temporada. E claro, continuem se protegendo porque o Covid não acabou só porque o ano virou, lembre-se disso. E nesse vídeo nós vamos fazer um review dos 2 primeiros episódios de WandaVision, essa nova série live action da Marvel, que estreou semana passada no Disney Plus e tá dando o que falar, tá explodindo a cabeça de geral com teorias e claro, com análises bem aprofundadas sobre a cinematografia, sobre os grandes atributos dessa série, que é com certeza uma das novidades mais interessantes que a Marvel trouxe nos últimos tempos. Vem comigo para essa análise bem aprofundada desses 2 primeiros episódios, que eu tenho certeza que você vai adorar para começar bem o ano. Meu nome é Tarcísio Cunha e não Tarcísio do Acordeon. E você tá na Toca do Nerd. Eu já queria começar esse vídeo dando uma declaração polêmica sobre WandaVision. Todo mundo sabe que foram colocados aí esses 2 primeiros episódios de uma vez nessa primeira semana da série no Disney Plus. E eu quero falar o seguinte, gente, se eles não tivessem colocado os 2 primeiros episódios de uma vez, eu tenho certeza que eles teriam perdido metade do público só com esse primeiro episódio. Porque apesar de ser um primeiro episódio muito interessante, que dá bem a pegada da série, que introduz bem os novos personagens, que mostra bem o clima que eles estão tentando passar, é um episódio que em si ele tem a inspiração tanto no roteiro, quanto na direção, quanto na fotografia, tudo inspirado em sitcoms dos anos 50 e em principalmente I Love Lucy, que é essa série sobre esse casal disfuncional vivendo nos anos 50, vivendo pequenas aventurinhas dentro da sua própria casa. E justamente por ter esse estilo de narrativa mais inocente e principalmente lento, esse primeiro episódio poderia não comunicar bem com essa nova geração acostumada a conteúdos muito mais frenéticos e muito mais direto ao ponto. O segundo episódio, apesar de inferior na minha opinião, acaba comunicando muito melhor a proposta da série e acaba que a direção dele, como é mais avançada, e a gente vai ver isso já já, acaba comunicando melhor e parecendo um pouco mais com o conteúdo que essa nova geração tá mais acostumada. E só com essa descrição, mesmo você não tendo assistido WandaVision ainda, dá pra você reparar nesse primeiro episódio que é exatamente isso que eu tô dizendo. Poucos cenários, poucas câmeras, uma câmera na sala, uma câmera na cozinha. Muitas vezes os movimentos de câmera se resumem a movimentos laterais, a movimentos horizontais, né? Eles não dão muitos closes, eles não mudam muitos planos, eles apenas aumentam ou diminuem o zoom da câmera pra mostrar ali alguns enquadramentos diferentes, mas a grande sacada da direção desse primeiro episódio é justamente esse minimalismo para remeter diretamente às séries dos anos 50. E nesse primeiro episódio a gente já é introduzido à grande proposta da série, que é mostrar a Wanda e o Visão vivendo como um casal nessa realidade alternativa estranha que a gente ainda não sabe muito sobre, porque a série resolveu não simplesmente explicar tudo de uma vez, mas jogar pequenas pistas sobre o que tá acontecendo com a Wanda dentre os episódios, em pequenos momentos, para deixar o mistério no ar. E como a série é semanal, né, a gente não sabe o que tá acontecendo, a única coisa que a gente pode fazer é supor e teorizar. Então nesse primeiro episódio a gente é levado a esses primeiros dias da Wanda e do Visão nessa nova vizinhança. A gente é apresentado aí a novos personagens, como a vizinha deles, a Agnes, que acaba conhecendo a Wanda nesse primeiro episódio, e ela meio que tem algumas indagações sobre o que a Wanda é, o que ela faz, por que esse casal novo que acabou de mudar pra vizinhança é tão estranho, e ela aparece ali em 2 momentos do episódio, já ali mostrando que talvez a personagem vá a ter alguma importância no futuro. E a gente é introduzido também a essa rotina da Wanda e do Visão como casal, a Wanda cuidando da casa, a gente descobrindo que o Visão não come, logo a Wanda não tem que ficar o tempo todo cozinhando, e também o fato de que o Visão trabalha numa rede de computadores e que por algum milagre, sabe-se lá, né, porque o Visão acabou melhorando muito o desempenho da empresa desde a sua chegada, óbvio, porque ele é um androide, né, ele é um sintozoide, e por isso ele entende muito de
computadores, que eram uma novidade aí nessa realidade dos anos 50. E o grande plot do episódio é sobre essa data misteriosa marcada no calendário, que o Visão acaba descobrindo, mas a gente não tem muita certeza disso, que é uma data onde estava marcada uma visita do patrão do Visão e a sua esposa, né, o casal Hart, a esse jantar na casa do Visão e da Wanda. E eles acabam tendo essa aventurinha nesse jantar que mostra o quanto eles ainda estão despreparados e ainda estão descobrindo como é a vida de casados. A Wanda descobrindo como fazer um jantar, o Visão descobrindo ali como entreter os convidados. Eles dois têm cenas hilárias nesse primeiro episódio. É muito legal de acompanhar, esse episódio é muito engraçado. E no final desse primeiro episódio a gente tem uma cena muito interessante que até dá um certo tom de mistério e terror para esse primeiro episódio da série, que é justamente o Sr. Hart acabar engasgando com algum pedaço de alimento que entrou na garganta dele, e ele tá lá engasgando e a esposa dele olha pra Wanda e olha pra ele e fica dizendo stop it, stop, feito quem diz pare. Aí a gente pensa que ela tá mandando o marido parar de tossir ou parar de se exibir, alguma coisa assim, mas na verdade ela tá olhando pra Wanda como se estivesse pedindo, pelo amor de Deus, pra que ela parasse essa situação. E a gente pergunta o que a Wanda pode fazer. Claro que a gente já foi introduzido ao fato de que a Wanda, ela tem esses poderes especiais de manipulação da realidade, que ela basicamente só usa pra levitar alguns objetos dentro de casa, porém ela poderia facilmente acabar com essa situação usando os poderes, mas ela mesmo assim, mudando completamente o tom de voz, é bom até salientar isso, ela pede para que o Visão pare, ela pede para que o Visão realmente acuda, que ele socorra o Sr. Hart. E é engraçado que esse momento acontece logo depois de uma conversa da Wanda e dos dois patrões do Visão, em que eles estão perguntando a eles de onde eles vieram, quanto tempo eles estão casados, por que eles se casaram, como eles se apaixonaram, e eles não têm respostas pra isso. E é justamente isso que dá mais ainda o tom de mistério na série. A gente não sabe como o Visão voltou dos mortos, a gente não sabe como eles se casaram, como eles estão presos nessa realidade, se é que eles estão presos nessa realidade. E é muito engraçado porque as perguntas que o Sr. Hart acaba fazendo são as perguntas que a gente também se faz assim que começa a série. Eu, pessoalmente, tava pensando que a série ia seguir por um caminho diferente, achava que ela ia oferecer mais respostas logo de início, pra depois embarcar nessa coisa que os trailers estavam mostrando, dessa realidade de sitcom, mas não, ela resolveu jogar a gente de uma vez nessa realidade sem saber o que tá acontecendo, pra justamente cultivar esse mistério que vai se resolvendo semanalmente. E eu achei isso muito legal. Esse episódio não é exatamente lotado de teorias que a gente possa discutir aqui, mas uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acabei vendo em outros canais inclusive, é como esse episódio já começa a dar aí certas pistas e coisas inclusive que vão ser mostradas só no segundo episódio. Por exemplo, eu não vi ninguém falando disso. Lá no segundo episódio, que eu já vou chegar nisso, aparece o helicóptero vermelho, aparece lá a cena do sangue, mas já aqui nesse primeiro episódio, a gente tem um comercial de torradeira, né, que é a torradeira das indústrias Stark, que ela tem uma pequena luzinha frontal que ela pisca vermelho. E ninguém falou disso no YouTube inteiro, eu tô falando aqui com exclusividade pra você. Tem alguma coisa nesses elementos em vermelho e eles começam a ser mostrados justamente com essa pequena luz vermelha nessa torradeira. Fica de olho. E eu acho que a única teoria que eu sou capaz de desenvolver com relação a esse primeiro episódio é sobre justamente aquela marcação no calendário que eu falei a vocês anteriormente. Essa marcação, a gente não teve uma resposta concreta sobre o porquê dela tá ali. E eu imagino que essa marcação pode ser justamente uma coisa que a Wanda fez como simbologia. Tinha um coração, né? Tinha um coração ali marcado no calendário. E esse coração poderia simbolizar justamente o nascimento dessa realidade, o nascimento desse casamento dela com o Visão e também, claro, o renascimento do Visão. O Visão, inclusive, ele já é uma metáfora desde os filmes anteriores da Marvel, Guerra Infinita. Ele já é uma metáfora ao Homem de Lata. Ele é quase um análogo do Homem de Lata lá do Mágico de Oz. O que é que o Homem de Lata queria tanto? O que é que ele queria pedir tanto ao Mágico de Oz? Um coração, da mesma forma que o Visão perdeu o coração dele, que era a joia da mente, que estava na testa dele e foi retirada pelo Thanos na hora da morte do Visão. E pode ser justamente que a Wanda tenha conseguido criar esse novo coração para o Visão e fazer com que ele voltasse à vida. Essa é uma teoria apenas, a gente vai descobrir se isso tem alguma plausibilidade nos próximos episódios. Antes da gente continuar, você tá gostando do vídeo até aqui? Se você tá gostando realmente, já vem se inscrever no botão vermelho aqui embaixo, aperta no sininho também para receber as notificações no seu celular e também clica no gostei para mostrar que você curtiu esse vídeo para ajudar que ele se engaje e chegue a mais pessoas. Vamos falar aqui então do episódio 2, que em comparação ao primeiro já muda
muita coisa e eu fiquei muito surpreso assim que eu comecei a ver esse segundo episódio, porque a direção já é completamente diferente do primeiro. Apesar deles manterem o preto e branco ainda por boa parte do episódio, a gente consegue perceber que as câmeras desse episódio já começam a se movimentar de uma forma diferente. A gente tem muito mais planos, muito mais closes, muito mais trocas de câmera. Quando tem um diálogo entre dois personagens, a gente pode ver a câmera indo pra um canto, depois indo pra outro, mais movimento, mais externa, até porque o primeiro episódio era um episódio que era focado só em dois cenários específicos, que era dentro da casa deles e um momento muito pequeno dentro do escritório do Visão. Aqui a gente já tem uma porção de cenas externas e é muito legal ver essa evolução de direção, o que também quer dizer que a série está meio que pulando certos anos. Eu diria que ela pulou uma década indo direto para os anos 60, em que provavelmente a maior inspiração desse episódio é com certeza a Feiticeira, né? A série clássica da Feiticeira lá dos anos 60. Inclusive essa referência torna-se muito mais escancarada, visto que a gente tem logo no início do episódio uma abertura parodiando diretamente a abertura da série clássica da Feiticeira, inclusive com a mesma animação, no mesmo estilo meio Hanna-Barbera, mostrando a rotina dos personagens. E você consegue ver isso inclusive também nas roupas e penteados dos personagens. Tudo aqui mudou. A Wanda tá se vestindo diferente, o Visão a mesma coisa, e todos os outros personagens que são introduzidos nesse episódio, a Geraldine, que já vou comentar uma coisa sobre ela que talvez você não saiba, a Dot, a própria Agnes também mudaram o visual, tanto o cabelo quanto a roupa. Então é mais do que notório que a gente possa aqui dizer que esse episódio vai se passar nos anos 60 e que os episódios à frente da série vão ficar pulando talvez aí uma década por episódio, e a gente vai ver aqui nesses episódios várias referências a séries que fizeram sucesso nessas décadas em particular, e eu tô doido pra ver o episódio que vai se passar nos anos 90, porque eu quero ver as referências a Friends e provavelmente a 3 é Demais, que era aquela série que as irmãs da Elizabeth Olsen protagonizavam quando eram crianças. O grande plot desse episódio é justamente um show de talentos que a Wanda e o Visão estão participando junto com os seus vizinhos, e que vão acontecendo várias coisas estranhas antes desse show de talentos, que vão aqui culminar numa das cenas mais divertidas do episódio, que é basicamente o Visão engolindo um chiclete. E ele não poderia fazer isso porque ele tecnicamente é um robô, né? É uma forma da série entender o conceito do sintozoide de uma forma mais simples, porque querendo ou não, o Visão tem órgãos e tecidos, só que eles são feitos de vibrânio, o que torna ele um sintozoide, mas a série resolveu entender ele como um robô de verdade, então ele não poderia estar engolindo um chiclete. Ele engoliu, acabou passando mal, e acaba que o Paul Bettany acaba protagonizando essa cena em que ele tá praticamente bêbado, fazendo um show de mágica completamente no improviso, e a Wanda tá louca tentando contornar a situação. É uma das cenas mais divertidas dos dois, apesar de eu achar esse segundo episódio um pouco mais lento do que o primeiro. Essa cena do show de talentos foi com certeza o ápice do episódio, eu ri muito assistindo ela. Porém, apesar desse segundo episódio ser com certeza mais lento do que o primeiro, eu não gostei tanto dele quanto eu gostei do primeiro, mas fato é que ele vem a comunicar muito melhor a proposta da série e todo o clima. Voltar a gravar vídeo é muito bom. Certas coisas que a gente passa por aqui, velho. Mandar a mãe desligar a batedeira. Ai, velho, que saudade de fazer vídeo. Mas enfim. Apesar de eu não ter gostado tanto desse segundo episódio quanto eu gostei do primeiro, fato é que ele comunica muito melhor a proposta da série, justamente por fazer com que muito mais cenas comuniquem esse mistério eminente envolvendo todo esse plot de WandaVision. A gente tem, por exemplo, a cena do sangue, né? Quando a Wanda e a Dot estão discutindo ali. E pode ver que essas cenas estranhas sempre acontecem quando a Wanda tá sofrendo algum tipo de pressão psicológica. A cena do engasgo lá do Sr. Hart aconteceu justamente por causa das perguntas que ele tava fazendo. A cena da Dot sangrando aconteceu justamente porque ela soltou algumas declarações que deixaram a Wanda nervosa. Inclusive, essa cena também vem acontecer no mesmo momento em que acontece aquele lance do rádio, né? O rádio começa a falar: Wanda, o que aconteceu com você? Por que você tá fazendo isso e tal? E é mais uma coisa que a gente não tem nem ideia do que pode ser. Eu acredito aí que pode ser algum tipo de intervenção da SWORD, que é essa organização que é parente da SHIELD nos quadrinhos e que vem a lidar com problemas mais cósmicos, mais grandiosos, mais ligados ao espaço e etc. Ela inclusive foi introduzida no MCU lá na cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, e ela também aparece nessa série no momento em que a gente tem a Wanda encontrando o primeiro elemento colorido dessa série, que é o helicóptero vermelho da SWORD que ela acha lá no jardim. É claro aqui pra gente o envolvimento da SWORD em todo esse plot de WandaVision, é só a gente
se ligar direitinho nas pistas para conseguir descobrir o porquê e como. Inclusive, um outro ponto que pode nos dar ainda mais certeza sobre o envolvimento da SWORD nessa questão aparece lá no primeiro episódio, eu esqueci de falar, em que durante os créditos desse primeiro episódio a câmera vai se afastando e a gente consegue ver algum tipo de roteirista barra editor controlando o que tá acontecendo lá na série através de uma mesa de som e checando um roteiro num caderno. E quando ele fecha esse caderno, ele ou ela fecha esse caderno, aparece o símbolo da SWORD, que também tá aparecendo no computador. Então aí a gente consegue ter ainda mais certeza de que a SWORD está envolvida nessa questão, tá manipulando de alguma forma essa realidade provavelmente criada pela Wanda. Teorias que dá pra gente fazer nesse segundo episódio. Nesse segundo episódio eu tive basicamente certeza absoluta que a vizinha deles, a Agnes, é nada mais nada menos que a Agatha Harkness, que é essa bruxa dos quadrinhos, que é basicamente uma vilã da bolha de vilões ali da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, e com certeza ela vai ter uma importância aqui nessa série. Inclusive eu achei muito legal que eles fizeram o nome dela Agnes, sendo que ela é a Agatha Harkness, né? Agnes, Agatha Harkness. Achei legal o jogo de palavras. Uma outra coisa que a gente pode ter praticamente certeza é que a Geraldine nada mais é do que a Monica Rambeau, a filha lá da Maria Rambeau do filme da Capitã Marvel, que aqui aparece já adulta e trabalhando para a SWORD, né? Inclusive nos quadrinhos ela é uma super heroína, que agora eu não lembro o nome, vou colocar na edição pra vocês, mas é muito legal ver a personagem sendo finalmente introduzida no MCU e num contexto tão legal quanto a inserção da SWORD e também em WandaVision. Uma coisa que vem acontecer lá no final do episódio que pode inclusive desencadear uma das melhores teorias sobre a série, que é sobre todo o controle que a Wanda tem dessa nova realidade e como ela tá acontecendo, é justamente quando aparece aquele apicultor no final da série saindo do bueiro e a Wanda simplesmente com um comando dizendo não, ela volta no tempo como se estivesse voltando uma fita de TV mesmo e volta para aquele momento em que ela descobre a gravidez junto ao Visão e que a série depois disso começa a ficar colorida e pode contar aí que no próximo episódio a gente vai ter algo inspirado nos anos 70. Obviamente eu não vou conseguir falar tudo que eu queria sobre WandaVision nesse vídeo, senão ele vai ficar gigante, então eu sugiro que se você quiser ouvir um pouco mais sobre o que eu tenho a dizer sobre a série e ouvir inclusive várias teorias que a minha cabeça explodiu de tanto teorizar sobre WandaVision, eu sugiro que você escute o primeiro episódio do podcast Papo no Castelo com a Lori Cortes e com o André do Mundo Camundongo. É o novo podcast que eles estão estreando hoje, quarta-feira, quando eu tô gravando esse vídeo, saiu o primeiro episódio, que é comigo e com o Roberto Honorato como convidados. A gente falou durante quase 2 horas sobre WandaVision, teorizando, falando sobre direção, fotografia, detalhes da série, coisas que podem acontecer, coisas que não vão acontecer. Se você quer ver mais conteúdo meu falando sobre WandaVision, eu sugiro que você vá no Spotify ou no Deezer ou em qualquer plataforma de streaming e veja o Papo no Castelo, o primeiro episódio desse podcast incrível que a gente conseguiu fazer. O link vai estar na descrição. E é isso, galera, essa foi a minha análise rápida dos 2 primeiros episódios de WandaVision e já quero adiantar pra vocês que muito provavelmente, não confirmando ainda, mas quase confirmando, domingo dia 24 a gente vai ter a primeira live de 2021 aqui na Toca do Nerd. Eu vou trazer alguns amigos aqui para a gente comentar o terceiro episódio de WandaVision, inclusive aí já colocando aí mais escopo nessa análise dos 2 primeiros, juntando aí já com a do terceiro. A gente vai tentar aí semanalmente trazer análise desses episódios pra vocês, pra comemorar essa estreia dessa série incrível que o Disney Plus tá trazendo pra gente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, espero que vocês estejam preparados pra quantidade de conteúdo que eu vou trazer na Toca do Nerd em 2021. Então se prepara, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, aperta no botão vermelho, clica no seu gostei pra ajudar o vídeo a ser engajado. E antes de você ir embora, escolhe um desses 2 vídeos que estão aparecendo aí em cima pra você. São vídeos parecidos com o que você acabou de assistir, análises aprofundadas de cultura pop, sempre com um pezinho na realidade, sempre com um pezinho no senso crítico aqui na Toca do Nerd. Essa sempre foi a proposta do canal e eu conto com você pra gente fazer esse canal crescer. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!